Estávamos aqui no nosso PowerPoint. Veja. E aí, a gente estudou a deformação de fluido, falamos um pouco da rotação. Essa rotação, ela é muito importante para o pessoal de aerodinâmica, porque na aerodinâmica eles podem usar uma aproximação de escoamento irrotacional e dizer que o escoamento não é viscoso, e aí simplifica muito a análise. Todo escoamento é viscoso normalmente, porque mesmo que seja gás, né, a gente trabalha com equipamentos de processo que são pequenos, né? Não são equipamentos grandes assim. Então, para a gente não é de forma geral, não tem grandes vantagens. Todo escoamento para a gente é viscoso. Eu não sei em casos que a gente possa simplificar claramente. E veja, essa informação da deformação, ela está toda contida no gradiente de velocidade. Porque se você pega dois pontos em um fluido, vai deformar se existir um gradiente de velocidade entre eles. Aí pode ser em qualquer direção, né? Aí vai falar, essa é estacional, essa é cisalhante, essa é volumétrica, mas sempre tem que haver o gradiente de velocidade. E aí a gente vai agora reescrever esse gradiente de velocidade de uma forma conveniente. Qualquer matriz, isso é um gradiente de velocidade, é uma matriz, né? Ela pode ser escrita na seguinte forma: a matriz M, ela pode ser escrita M mais M transposto mais... Ixi, o que aconteceu aqui? Caraca. Mais M, é mais ou menos, deixa eu pescar aqui na outra, é mais mesmo, menos M transposto, para qualquer matriz. Então, a gente vai escrever o gradiente de velocidade nessa forma também. O gradiente de velocidade, que é a matriz, né, é igual ao gradiente de velocidade mais o gradiente de velocidade transposto, mais o gradiente de velocidade menos o gradiente de velocidade transposto. Veja, isso aqui tem uma grande vantagem para a gente, porque eu não sei se vocês lembram do rotacional, ele era sempre diferença de gradiente, né? Sei lá, dv2 x3 menos dv... Eu não sei se o índice está certo aqui, mas é um vetor obtido por essa diferença, né? dv3 x2 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, aqui eu mantenho as deformações cisalhantes, que são importantes para a viscosidade, e aqui a rotação do fluido. É o que está no próximo slide. Veja, eu vou pegar o gradiente de velocidade e escrever naquela forma matricial. E é muito conveniente. Aí também não vou demonstrar, mas essa parte aqui é a parte de rotação de corpo rígido. Né? Se não existir diferença nos elementos do gradiente, essa rotação é igual a zero. E essa aqui é a deformação cisalhante. Isso é muito importante para a gente, porque agora, se a gente separou a deformação cisalhante, a gente pode escrever a lei de Newton da viscosidade na forma tensorial. Né? Lembra que a gente quer uma expressão que a tensão seja proporcional a uma deformação, chamar assim. Mas essa deformação tem que ser cisalhante, senão a tensão não é proporcional à deformação, a gente não está interessado em translação de fluido, em rotação de corpo rígido, a gente está interessado em deformação de fluido. Então,
esse tensor, né, que é uma matriz, nada mais que a matriz, é a soma da velocidade mais da gradiente velocidade mais a transposta do gradiente velocidade, que em duas dimensões, né? Aqui está o gradiente velocidade, aqui está o transposto dele, né? Mudei a linha por coluna. Deixa eu apagar essas coisas aqui para clarear para vocês. Então, veja, se eu somar essas duas matrizes, eu obtenho essa nova matriz aqui, que é a matriz de taxa de deformação. Esse termo aqui é a deformação extensional na direção 1. Esse termo aqui é a deformação extensional na direção 2. A soma deles é a deformação volumétrica, dividido por 2, né? 1/2 do traço, até aí a deformação volumétrica. E esses dois termos aqui são a deformação cisalhante. E a cisalhante sempre é duas direções, não dois, né? Na direção 1 e 2. E veja que coisa interessante. Esse termo é igual a esse termo aqui. E é um resultado que a gente vai usar algumas vezes. O que quer dizer isso? Essa matriz é simétrica. E é uma coisa natural de acontecer, porque toda vez que você pega uma matriz, que é essa, e soma com a transposta dela, você obtém uma matriz simétrica. Então, nesse novo tensor, que é o tensor taxa de deformação, você tem todas as informações do cisalhamento de um fluido. E agora a gente pode escrever a lei de Newton da viscosidade nessa forma, que a tensão de cisalhamento ela é igual à viscosidade que multiplica a taxa de cisalhamento. E agora a gente pode voltar para a nossa equação inicial, que é essa equação. O computador está meio lento, né? Já que não dá nem para escrever, tem que esperar ele. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa aqui. Skype, não sei como é que esse Skype abriu. Vou fechar isso aqui. Vou ver se ele já se move. Opa, está se movendo. Que é essa equação aqui. Agora eu posso incluir aqui que era a equação de Cauchy. Eu não podia resolver essa equação, porque eu tenho a equação diferencial da velocidade, né? Com o tempo, função de uma tensão de cisalhamento que eu não sei qual é. A pressão eu posso medir, mas a tensão de cisalhamento não tem medida. Eu tenho que escrever ela em forma de uma equação. Agora eu sei que a tensão é igual a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento, que é igual a viscosidade que multiplica o gradiente de velocidade mais o transposto do gradiente de velocidade. Ou seja, agora eu posso resolver essa equação diferencial, porque eu tenho a equação diferencial em função da velocidade. E é isso aí que a gente vai fazer. Veja, então eu vou escrever ela aqui.
tensão é igual, relembrando aí, deixa eu ver se eu tenho ela aqui antes. Não tenho, tem que escrever tudo mesmo. Tal XX, né? Tal XY, tal XZ, pescar aqui, tal YX, tal ZX, tal YY, tal, opa, ZY, tal YY, XYZ, então aqui YZ, tal ZZ. E o gradiente de velocidade, né, a soma do gradiente de velocidade em coordenadas cartesianas, tudo isso tem no livro, ninguém precisa memorizar nada. Eu também olho quando vou resolver alguma questão, porque eu troco os índices, né? Não tem muito problema, mas a matriz é simétrica. Mas eu sempre olho assim mesmo, porque é inconveniente trocar. Então vai ficar d-rom de v x d-rom de y mais d-rom de vy d-rom de x mi d-rom de vx d-rom de z mais d-rom de vz d-rom de x. Aí essa matriz assimétrica, né? Eu vou chamar aqui de 1 para não ficar escrevendo tudo. Então esse termo aqui vai ser igual. 1. Aqui vai ter outro termo, D2mi, D-ROM de VY. Ô, droga. X. E aqui vai ter mi, D-ROM de VY, D-ROM de Z, mais D-ROM de VZ, D-ROM de Y. E aqui vai ter outro termo, 2mi, D-ROM de VZ, D-ROM de Z. 1. Esse é simétrico com esse. Aqui, o 2 vai ser aqui. E aqui o 3 vai ser aqui. Lembrando o gradiente de velocidade, acho que eu tinha aqui, né? Só que em 2 dimensões eu vou botar aqui. D-ROM de... Ele não é simétrico. D-ROM de Vx, deixa eu ver só o índice. É sempre Vx. D-ROM de X, D-ROM de Vx. D-ROM de Y, D-ROM de Vx. D-ROM de Z, D-ROM de VY. Aí é só seguir, né? X. Trazer isso aqui um pouco para baixo. Complicou. Então, a maneira aqui de... Aqui, assim. VY, X, VYZ, de VZ, X, D-ROM de VZ, Y. Aí, beleza.
Lembrando que o tensor tensão pode ser escrito na forma. Já viu? Aí eu vou chamar tal é igual ao tensor devido às tensões cisalhantes menos a pressão. Esse aqui a gente chama é o tensor extratensão ou deviatórico, né? Esse aqui, IP, né? Quando está assim. P é a pressão hidrostática. Não tem esses dois tracinhos abaixo do P, né? O tracinho está embaixo do I. Aqui seria o tensor hidrostático. Mas veja, ele só tem essa forma tensorial quando está multiplicado pela matriz de identidade, né? Porque a pressão é escalar, né? Por isso você multiplica por essa matriz de identidade para poder fazer essa soma. Então, a equação lá de cima fica, que é a equação de Cauchy, eu fiz ela equivocada aqui, né? Na verdade, na notação seria assim. Aí vou botar aqui, seria então esse tensor tensão menos IP. E aí, se a gente fizer a expansão ali do gradiente, fica menos o gradiente de pressão, mais o divergente do tensor tensão, mais ρg. Só que esse aqui é a viscosidade que multiplica o gradiente de velocidade mais o transposto do gradiente de velocidade. E tem aquela forma ali que a gente... Então fica ρ a gente não pode andar mais aqui com essa expressão, porque está na forma vetorial, né? Para continuar resolvendo agora, a gente precisa resolver ela na forma escalar. Então, a gente vai pegar para um determinado componente. Não é só lembrando aqui, IP é uma matriz, né, da seguinte forma. Menos P, ou menos IP, né? Na verdade, 0, 0, 0, 0. Aí vamos lá. Para a componente X, botar isso mais para cima, né? Quando eu fiz aqui? Isso que tinha. Caraca. Assim fica difícil.
Então vamos lá. A gente vai resolver agora para uma componente. Para a componente x, essa é a equação vetorial, né? Vão ter três equações escalares, três escalares, né? Pode ser qualquer sistema de coordenada, e a gente vai escolher o sistema cartesiano. Para a coordenada x, ficar com ρ dvx dt é igual menos o gradiente, né? O gradiente é uma função de f, é um vetor, né? De x, e né, de uma função escalar, f é escalar como uma pressão, de f, de y, j, ou melhor, botar aqui na forma que a gente está usando, né? Que a gente está usando essa forma aqui. Opa, gradiente. Gradiente de uma função f é um vetor das derivadas parciais. Então aqui fica esse primeiro termo, né? Menos d de p, d de x, mais o divergente disso aí, né? Que é a gente viu, vai pegar essa linha aqui, né? E vai derivar em relação a x, y, z, né? Então, vai ficar... A gente já vai executar a derivada. Mi vai estar multiplicando todo mundo, né? Mas vamos botar aqui fora mesmo. 2mi d de vx, d de x, 2, mais, agora a derivada em y, né? Pegar aqui o div de um vetor, né? Só para a gente lembrar. Div de um vetor. Div de um vetor A é igual a d de A, d de x, mais d de A, d de y, mais d de A, d de z. E a gente vai fazer primeiro termo em relação a segundo, a x, segundo termo em relação a y, terceiro termo em relação a v. Apesar de não ser um vetor, é similar. Segundo termo, mi para fora, e vamos derivar as derivadas ali, que é esse termo aqui, esse segundo termo em relação a y. Eu troquei aqui, desculpa. É d de v y, d de x, mais d de vx. Agora a derivada em relação a z. Mi para fora de novo.
D ronde Z, D ronde VZ, D ronde X mais D ronde VX, D ronde Z. Que é esse termo aqui em cima. Se a gente lembrarmos que D ronde Z de uma função, sei lá, nesse W qualquer, botar a própria velocidade. D ronde VZ, D ronde X é igual a D ronde X de D ronde VZ, D ronde Z. Todo mundo concorda com isso aí? Sim, professor. Beleza. A gente vai poder escrever aquela equação ali, esse termo aqui, né? Essa derivada aqui, a gente vai mudar de ordem. A gente vai... Podemos escrever equação ρ dvx dt é igual a menos o gradiente de pressão na direção x. Faltou um termo aqui, né? Termo da gravidade. Apesar de não ter gravidade, a gente mantém, não ter na direção x, a gente mantém para que as três equações fiquem iguais. Mais μ, que é a viscosidade, que multiplica opa, é tanta letra que a gente se perde. De novo, caramba. D ronde VY mais as derivadas em relação a y, x. Agora vem o z, né, que a gente fez aquele... Isso aí, na verdade, a gente expandiu aquelas derivadas ali, nenhuma operação assim. Agora a gente vai agrupar os termos similares.
Vx. 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 A gente vai reescrever isso aqui de novo. E esse termo aqui, ele é o divergente da velocidade. Agora a gente vai precisar de uma segunda equação para auxiliar a gente aí. Beleza, todo mundo? Beleza, professor. Beleza. Vou pegar aqui. Só um minuto. Vou pegar uma cópia aqui. Se eu fizer um cubinho aqui, eu vou querer resolver esse divergente aqui. Para resolver esse divergente, a gente vai precisar do balanço de massa. Vamos botar. Opa. Vamos. Diferencial de massa. Ou seja, a conservação da massa do elemento diferencial. Em um elemento diferencial. Se eu tiver um elemento desse aqui, a quantidade de massa, por exemplo, que entra por essa face aqui, ela é dada por, vamos chamar de face ΔX, né? Ela é dada pela densidade do fluido vezes a vazão, a velocidade do fluido, vezes essa área, que é ΔY, ΔZ. Aqui é ΔY, está trocado. Concorda com isso aí? Sim ou não? Sim. Sim.
Então, beleza. A taxa de acúmulo nesse elemento é dm/dt, né, obviamente, que é igual a m, a massa do elemento é a densidade vezes o volume do elemento. Então, é D, eu vou botar D ronde, né, que vai ser de outras, é de ρ, delta x, delta z. Então, eu vou fazer o balanço nas três direções. Eu já tenho aqui, veja, a taxa de entrada e saída na direção x, vou fazer assim, né, vai ser a quantidade que entra em x, que seria essa face aqui, menos a quantidade que sai em ΔX, que é igual a densidade na face x, velocidade na face x, vezes a área da face x, menos a densidade em x mais ΔX, a velocidade em x mais ΔX, vezes a área x mais ΔX, que é igual, né? A x igual à área de x mais ΔX, que é igual a ΔY ΔZ. Eu posso fazer para a área y, que é igual a ρy, v em y, área y, menos y mais ΔY, que vai ser igual, né? Vy mais ΔY, área y mais ΔY. Que é a mesma coisa, botar a área y igual a área y mais ΔY, ΔX, ΔZ. Aí, se eu pegar a taxa de acúmulo, vai ser dm/dt, que vai ser igual. Aí eu vou chamar isso aqui emissão, né? X, eu vou chamar isso aqui emissão Y, essa diferença, para não ficar escrevendo. Seria o acúmulo devido à face X, a face com vetor normal X, Y, Z, seria isso. MX mais MY mais MZ, que eu não coloquei. E eu vou colocar essas equações aqui. Aí eu coloco que ρ, opa, derronde ρ, delta x, delta y, delta z, que é m, né? M vezes é o volume. Delta t é igual a isso aqui. Impressionante que foi perto. Mais esse aqui do y, mais o z. É x mais delta x.
PZ. Z, 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 Z mais delta Z, Z mais delta Z, Z mais delta Z. Posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Botar as áreas, né? E vai ser delta Y, delta Z, delta X, delta Z. É sempre a área que não é do índice, né? Delta Y, delta X. Aí eu posso pegar essa equação e dividir ela toda por delta X, delta Y, delta Z. Porque admitindo as faces do cubo constante. Aí eu vou ficar com a seguinte equação. Dividir por isso aqui some, né? Isso aqui vai ficar dividido por delta X. Isso aqui vai ficar dividido por delta Y. Isso aqui por delta Z. Se eu tirar o limite disso aqui, quando o volume do cubo tende a zero, que equivale a dizer quando delta X, delta Y e delta Z tende a zero, isso aqui é a própria definição de derivada, né? Só que está aí com sinal negativo, né? Que derivada é f de x mais delta x menos f de x delta x, limite quando delta x tende a zero. Isso aqui vai ficar que d de t é igual a menos d de x, a derivada em relação a x, de ρ, v, né? Menos a derivada em relação a y. Rho e v são as funções que a gente está derivando, né? Rho, vy, mais ou menos a derivada em relação a z. Isso aqui, novamente, é nosso divergente, né? O div de A é igual a d-ron de x de A mais d-ron de y de A mais d-ron de z de A. Logo, a expressão em cima é d-ron de t menos é igual a menos o div
de Rover, que é a lei da conservação da massa por elemento diferencial. Veja, se o fluido for incompressível, ou o escoamento for incompressível, não precisa ser um fluido, por exemplo, é um gás com pouca variação de pressão, pode ser considerado incompressível, né? O escoamento atmosférico é considerado incompressível, porque a pressão atmosférica não varia tanto, né? De, sei lá, 1,1, 1,15 a 0,95, alguma coisa dessa ordem. Ou é constante, aproximadamente constante, então ele não varia com o tempo. O div de Rover, então, ele é igual a zero. Essa é uma operação derivada, né? É um operador linear. Então fica ρ div de V igual a zero. Então, se o fluido for incompressível, isso aqui é igual a zero. Então, a gente pode pegar a nossa equação anterior. Escrevemos o seguinte. Voltando ao equação de Cauchy, vamos chamar assim. A equação de Cauchy para fluidos newtonianos, né? Onde a gente estava, a gente deduziu geral e depois passou para newtoniano. Fluidos newtonianos é quando a gente fez que a tensão ela é proporcional à taxa de deformação. Se o fluido for incompressível, o div de V é igual a zero. Isso aqui é zero. Então, pá, some. Esse aqui é um operador vetorial também. É o Laplaciano de Vx. Não é o Laplaciano de uma função. É x2 mais Laplaciano, ele dá uma ideia da curvatura da função, né? Depois a gente discute isso em detalhe. Então, isso aqui, a gente pode escrever que ρ dvx dt é igual a menos P mais ρ gx mais μ. Esse x é um índice laplaciano da velocidade x, né? Voltando à forma vetorial, já que todos os termos são iguais, né? Em coordenadas cartesianas.
em que ρ dv dt é igual a menos o gradiente de pressão mais ρ vezes o vetor gravidade mais μ vezes o laplaciano, não do componente da velocidade, mas da velocidade. Essa aqui é a equação de Navier-Stokes. Que é uma das equações mais importantes da engenharia e da física. Então, veja. A gente saiu da equação de Cauchy, né? O que dizia a equação de Cauchy? A equação de Cauchy diz que a segunda lei de Newton para fluido. O fluido acelera, né, por unidade de volume, isso é uma aceleração por unidade de volume, tudo aqui está por unidade de volume, né, porque é massa vezes aceleração. Quando você divide todo mundo por V, fica ρ vezes aceleração, né, que é o jeito que está aí. O fluido acelera se houver uma diferença das tensões de cisalhamento. Ou seja, se tiver tensão diferente, um lado ou outro do fluido, o fluido acelera ou pela força da gravidade. Aí isso a gente achou pouco. Aí expandimos. Expandimos esse tensor-tensão para ficar mais fácil de lidar. Com um tensor-tensão de cisalhamento. Opa! Essa parte está acabando por conta da hora. Não, é só. Tá fechando. Desculpa atrapalhar, que tá. Não, 30 segundos. 30 segundos. Tá bom. Veja, e aí a gente usou essa forma e passamos para a equação de Navier-Stokes. Então, a aceleração de uma partícula de fluido é devido à diferença de pressão, que é o gradiente. Você tem em um lugar do fluido uma pressão maior do que outra, o fluido vai se mover. Devido à gravidade, né? Se você tiver um fluido que não é contido por nenhum recipiente e soltar ele sob a ação da gravidade, o fluido vai se mover. Ou devido à força viscosa, quando uma camada de fluido empurra a outra, ou freia a outra. E é isso.